O programa Fala a Fonte da ESPN informou que o scout do Flamengo apresentará ao técnico Leonardo Jardim uma lista com atacantes menos badalados, tá? Atacantes do futebol brasileiro. E aí, gente, a gente tem alguns nomes como o Borré, do Internacional, o Yuri Alberto, do Corinthians, que ainda assim são jogadores caros se o Flamengo quiser contratar. Tá? São jogadores aí um pouco mais caros se o Flamengo quiser contratar. Não é uma oportunidade de mercado, né, diga-se de passagem. Então, caso o treinador aprove algum dos nomes, o clube poderia avançar na contratação de imediato, segundo a ESPN. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, o scout do clube está sempre procurando. Então, a gente traz a informação e traz a informação apurada. Tá? No entanto, nossa equipe, Paparazzo Rubro-Negro, conversou com uma fonte ligada à diretoria que garantiu que, neste momento, a decisão é aguardar a abertura da janela do meio do ano. Nada impede do scout selecionar os nomes, passar ali, óbvio que tem nomes aí que a gente nem faz ideia, que estão no futebol brasileiro, Série B e tudo mais, passar esses nomes para o Leonardo Jardim e ele vai avaliar. E óbvio que alguma coisa pode acontecer. Mas a ideia, neste momento, tá, é aguardar a abertura da janela do meio do ano. A questão do scout, buscar os nomes, não significa que esses nomes se tornarão alvos. O clube prioriza mesmo a contratação do atacante para o meio do ano. A prioridade para contratar, a necessidade é para pelo menos no meio do ano, tá? Visto que poderá trazer também do exterior e ampliar o leque de opções. Tá? Então, a informação do programa Fala Fonte da ESPN é real, tá? O scout está sempre buscando, gente, o scout está sempre buscando, né? O scout apresenta os nomes, o scout do José Boto, que o Leonardo Jardim respeita demais, né? O trabalho do scout do português, os dois portugueses estão se entendendo bem já, ele vai, lógico, avaliar, né? O Andri vai preparar tudo lá, a equipe de scout dele vai preparar tudo, que quem trabalha com o Boto o ucraniano, né? O Andri, e aí o Leonardo Jardim vai avaliar. Se tiver alguma coisa que seja muito fora do normal, ele pode até trazer. Mas a intenção, a prioridade é meio do ano, tá? Então, para você que está aí na expectativa do Flamengo contratar um atacante agora, a maior chance é do Flamengo contratar esse atacante no meio do ano, tá? Então, há a possibilidade sim do Flamengo contratar um atacante, mas maior probabilidade no meio do ano, final do ano também, tá? Mas possivelmente no meio do ano, beleza, galera? Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Mais Cabelo. Você pode aí cara, abandonando o seu boné, tá? Meu cabelo era tão ralo, mas tão ralo, que não dava... Cara, o couro cabeludo ficava muito à mostra. Meu cabelo está muito melhor, mesmo emagrecendo, o meu cabelo está muito melhor. Eu não abandono o boné porque eu gosto de usar o boné do Mengão, tá? Mas se eu quisesse, eu já podia abandonar o boné, tá? Poderia estar só tranquilo, de boa. Você pode fazer uma avaliação grátis agora mesmo na Mais Cabelo, tá aí o QR Code, então aproveite agora mesmo e conheça a Mais Cabelo. Faça a sua avaliação grátis, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Eu quero convidar você também a conhecer a Caravana do Haroldo. Você que ainda não viaja para os Jogos do Flamengo, quer fazer sua primeira viagem, viajar com segurança, quer ir para o Rio de Janeiro, receptivo com ingresso incluído, chama aí a Caravana do Haroldo e você vai ter aí o melhor atendimento possível para os Jogos do Mengão no Maracanã. Caravana do Haroldo, são anos atendendo torcedores do Flamengo, então você tem a chance aí então de estar fazendo a viagem com tranquilidade, com ingresso incluído no Maracanã, tá? Receptivo perfeito da Caravana do Haroldo. E a gente, claro, chega aqui sempre lembrando, o manto longo, manga longa e tal, você pode garantir esse, o Diamantes Negros, o Feruza,
todos esses mantos, né? Ó, o manga longa aqui também, pet e tudo mais, ó. Você pode garantir tudo isso, tá vendo aí, ó, com pet, todo personalizado, com patrocínios e tal, na loja do YouTube Shopping e também na loja oficial do Mengão. Você pode estar garantindo aí, tá? E, cara, você ajuda demais o Flamengo, que é produto oficial, então você ajuda muito o Mengão. A gente tem aí o Flamengo divulgando imagens do treino do Mengão, né? O Flamengo não teve folga, não. Sem folga, tá? Sem folga. O elenco do Flamengo treinou com foco total aí no duelo contra o Cruzeiro. O Leonardo Jardim, cara, chegou com o pé na porta, filho. Pé na porta. Não tem folga, não. Não teve folga, não. Foi todo mundo lá treinar, mas tudo bem, tem regenerativo e tal. Beleza, mesmo com regenerativo, quem não jogou foi treinar. Pô, treino forte, tá? Porque o Flamengo já tem o Cruzeiro e o Flamengo precisa... Não pode deixar o Palmeiras abrir, não, parceiro. O Flamengo não pode deixar o Palmeiras abrir, não. O Flamengo tem que ir pra dentro ganhou o Carioca, agora tem que ir pra dentro do Brasileiro. Tem que ir pra dentro do Brasileiro, tá? Então, após a conquista aí, o Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, já com foco no duelo contra o Cruzeiro, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade de hoje, apenas os jogadores que não atuaram ou tiveram poucos minutos na partida contra o Fluminense foram a campo, né? Os titulares permaneceram na academia realizando trabalho regenerativo, mas estavam lá, filho, sem folga, tá? Ainda terá o treino desta terça-feira para ajustar os últimos detalhes da equipe antes do confronto com o Cruzeiro no Maracanã. Né? Lembrando que o Cruzeiro vem aí, né? Depois de porradaria, né? Depois de muito estresse, e muita gente me perguntando, Paparazzo, tem que cobrar os jogadores serem suspensos para não jogarem? Gente, não adianta, não vai acontecer isso agora de uma hora para outra. E detalhe, quando tem numa competição no estadual, ele vai cumprir no ano que vem no estadual, tá? Não tem essa, não tem essa. Quem dera. Se bem que o Flamengo tem que ser campeão ganhando com o que eles têm de melhor. E o Leonardo Jardim conhece bem esse time, né? O Leonardo Jardim conhece bem o time do Cruzeiro, tá? E é o nosso maior reforço, a nossa maior arma hoje contra o Cruzeiro, porque o nosso time ainda não tá, né, jogando um futebol vistoso. Ali melhorou o setor defensivo já, o Leonardo Jardim, mas o nosso maior reforço, né, a nossa maior arma é o Leonardo Jardim conhecer muito bem esse time do Cruzeiro, tá? Conhece muito bem o time do Cruzeiro. A gente tem aqui também para passar para vocês a programação do Flamengo, tá? Trazer aqui a programação do Flamengo nessa semana aí, tá? A agenda do futebol profissional do Mengão. O Flamengo mandou aqui pra gente. Olha, então o treino hoje foi às 10 da manhã, o treino da terça-feira às 17 horas, tá? O Flamengo tá fazendo isso, o treino às 17, com a concentração na sequência. Os jogadores treinam, então o Leonardo Jardim já de novo colocou o treino para 17 horas, que funcionou, que o Flamengo foi campeão, 17 horas, com os jogadores permanecendo no ninho integral ali, já ó, de manhã, curte família e tal, às 17 horas, treina no Ninho do Urubu, já fica concentrado para o jogo do dia seguinte já, tá? Quarta-feira, 11 horas da manhã, tá? O Flamengo treina, olha só, hein? O Flamengo tem treino na quarta-feira, no dia do jogo, às 11 horas da manhã. O Flamengo vai fazer um treino no dia do jogo. Dia do jogo. O Flamengo, o Leonardo Jardim colocou um treino para as 11 horas da manhã na quarta-feira, dia do jogo. O jogo é às 21h30, às 11 horas da manhã. Tem uma atividade ali, né? Uma ativação. É uma ativação, na verdade, né? Mas tem treino.